Fala, empreendedor! 5 lições de empreendedorismo com Arnold Schwarzenegger. A Netflix lançou um documentário chamado Arnold, que conta a história do fisiculturista, ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. E o mais interessante desse documentário é que depois que eu assisti, pude identificar algumas lições de empreendedorismo, entre outras considerações sobre a vida dele em que a gente pode aprender também. Esse documentário, ele conta desde a história da infância, da adolescência do Arnold, a saída dele da Áustria, a ida para os Estados Unidos, como foi o começo de tudo, como ele entrou, como ele começou a competir no fisiculturismo, como ele se tornou ator, ex-governador, coisas sobre a vida pessoal dele, os relacionamentos dele, como ele conheceu a esposa, até os dias de hoje, onde ele mora, o que ele faz da vida. Então é muito interessante quando a gente assiste algum documentário, principalmente ou lê um livro sobre a vida de alguém que esteja na mídia ou não, mas a gente possa, de alguma forma, trazer algumas lições, aprender algumas coisas para a nossa vida ou até mesmo nos inspirar. E foi isso que eu senti quando eu assisti o documentário Arnold, porque tem coisas ali que a gente olha e fala, caramba, dava para eu ser assim também. Dava para eu me inspirar com essas lições, porque se ele consegue, por que eu não consigo? E a gente começa a perceber uma série de possibilidades na nossa vida. É inspirador mesmo conhecer a vida mais detalhada, a vida das pessoas, que a gente às vezes só vê pela televisão, a gente só vê, vamos dizer assim, a parte gloriosa e não sabe dos bastidores, tudo que aquela pessoa passou para chegar aonde ela está. E eu vou compartilhar com você 5 lições, 5 pontos principais que durante o documentário eu identifiquei que a gente pode aprender sobre a vida do Arnold. A primeira grande lição, que é quando tudo começa, é a coragem para inovar do que o Arnold teve. Essa vontade que ele teve de sair de onde ele estava, numa cidadezinha da Áustria, e ir para os Estados Unidos para se tornar um fisiculturista como aqueles que ele costumava ver em revistas ou via às vezes pela televisão. Então ele via a história de grandes fisiculturistas e ele pensava, eu quero estar nesse meio, eu quero ser como eles. E ele saiu de onde ele estava, foi para um país em que ele não sabia a língua, ele mal se comunicava. Quando ele chegou, algumas pessoas que ele conheceu e que ele já conhecia ajudaram ele a se comunicar. Então essa foi a primeira grande inovação, o primeiro grande momento de coragem do Arnold para ser a grande virada de chave na vida dele, a ida para os Estados Unidos. Durante toda a história dele, em muitos momentos se vê que ele é aquele pontinho fora da curva, ele quer ser diferente dos demais, ele não se contenta com pouco. Em muitos momentos da carreira dele foi assim, até mesmo um exemplo aqui em relação aos filmes, ele começou a ser chamado para fazer participações em filmes por conta do tamanho dele, né? Aquele corpo de fisiculturista. E tinha o primeiro filme que ele fez e quase não falava, porque além de ele não saber muito bem a língua, o que ele conseguia falar era um sotaque muito forte da língua dele lá da Áustria, né? E aí só que ele não era isso que ele queria só, ser algum corpinho bonito num filme, ou ser mais um figurante. Ele queria muito mais. E aí, depois desses filmes que ele fez, onde usava mais o corpo, ele foi inovando, inclusive às vezes saindo de filmes que não tinham nada a ver, porque a gente conhece ele por Conan, conhece ele por Exterminador do Futuro, sempre um homem grande, forte. E aí ele fez um filme com o Danny DeVito chamado Irmãos Gêmeos, onde ele diz no documentário que é o personagem que mais se parece com ele, ou seja, é um filme, uma comédia, mas que é muito mais sentimental, não tem nada a ver com o Exterminador do Futuro e Conan. Então ele teve sempre muita coragem para inovar e essa inovação, essa coragem sempre levou ele além. Segunda coisa que a gente aprende muito no documentário é a resiliência. A resiliência diante dos desafios que o Arnold passou durante todo esse tempo. Ele passou por diversos problemas, como eu falei, o problema com a língua. Muitas vezes ele passava por grandes desafios nas apresentações, as comparações que ele fazia. Diz no documentário em que ele precisa ter um inimigo, ele precisa ter alguém com quem competir. Tanto que no fisiculturismo ele sempre subia na apresentação já dizendo para os concorrentes dele que
ele já ganhou. Vocês se contentem com o segundo lugar. E ele fazia isso com o Stallone, inclusive. Quando ele lançava um filme, o Stallone lançava outro, ele queria lançar um melhor, eles competiam pela bilheteria. Então, diante dos desafios, ele aprendia. A resiliência nada mais é do que você aprender com aquilo que você foi desafiado, ou até mesmo com um fracasso, algum erro. E aconteceu nesse meio tempo dele fazer filmes com grandes bilheterias, como Exterminador do Futuro, e outros filmes que não deram certo, que foram um fracasso, o que faz parte da trajetória, da jornada de um ator. A terceira lição muito importante para que o Arnold construísse a história que ele construiu foi a construção de relacionamentos. O Arnold construiu muitos relacionamentos, ele sempre teve mentores, ele sempre teve bons contatos, bons relacionamentos aonde ele estava e que levou ele ao próximo passo. Se a gente for analisar, ele foi fisiculturista, ele foi ator de cinema e foi governador da Califórnia. São 3 áreas completamente diferentes. E como é que ele saía de uma área, ele ia parar em outra e da outra ele ia para outra? Por conta dos relacionamentos que ele tinha, dos contatos que ele tinha, das vontades que ele tinha. Então ele sempre foi movido a desafio, sempre movido a fazer algo que ele nunca fez, e ele queria fazer, ele enfiava na cabeça e falava, eu vou fazer isso acontecer, e ele, nos 3 setores que ele atuou, ele se deu muito bem, teve bons resultados, se tornou destaque, o homem que ele é. Além disso, tem mais, o Arnold também já foi empresário, fazia investimentos, ele soube utilizar os relacionamentos, os conhecimentos que ele tinha através dessas pessoas, os contatos, o network, para sempre avançar, dar um passo à frente na vida dele e nos negócios. A quarta lição que a gente percebe no documentário, na vida do Arnold, ele sempre esteve de olho, um foco no cliente. Quando ele entrava em qualquer projeto, claro que ele pensava no objetivo dele, mas ele também estava sempre de olho no que o público queria, tanto no fisiculturismo, quanto no cinema, quanto como governador. Como governador, ele pensava em como que ele poderia contribuir para o país que acolheu ele também e construiu quem ele era, que ajudou a construir o Arnold que todo mundo conhece. Então, essa forma de poder focar no cliente, pensar o que o cliente quer. E um dos pontos que ele utilizou para conhecer bem o cliente é porque ele estava sempre perto das pessoas. Como, por exemplo, nos filmes, muitos atores, ele conta isso no documentário, que muitos atores vão lá, filmam o filme e trabalho entregue. E ele não, ele considerava que os atores, eles tinham que sim, depois de filmado o filme, você divulgar o filme nos lugares que você vai, nos participar dos eventos, fazer as presenças físicas para atrair audiência para o cinema. Então ele olha sim que é importante você estar perto do cliente, perto daquela pessoa que consome o entretenimento, ou consome ou vai votar em você, que é o caso quando ele se tornou governador, para que você possa sempre entregar o que as pessoas esperam ou até mais. A quinta lição que a gente pode aprender com Arnold foi que ele aprendeu com todos os fracassos. Todos os lugares em que ele atuou como fisiculturista, ator e governador, houveram momentos em que ele fracassou. Inclusive, uma parte interessante como governador, ele não sabia nada como ser um governador. Ele queria ser governador e no dia que ele ganha a eleição, ele senta lá na mesa e fala, tá, o que eu faço agora? Ele não tinha a mínima ideia de como ser governador, mas ele chegou lá e ele fez um bom governo. Isso a gente vê também como ator, mesmo com os filmes em que ele não se saiu bem, que não foi bem de bilheteria, ele continuou atuando. Então a gente percebe que ele aprende com os fracassos e leva isso adiante. E o pior fracasso, pelo que eu pude ver no documentário, foi com a família. Infelizmente, ele tinha uma família linda, 3 filhos lindos, uma esposa linda, que é uma Kennedy, que inclusive abriu portas, né, como é bom a gente se relacionar com as pessoas certas, abriu porta de se relacionar com pessoas importantes e influentes. Foi que ele teve um caso extraconjugal, um filho fora do casamento. Isso levou ao casamento dele acabar. Então hoje ele, pelo que eu entendi no documentário, hoje ele não é mais casado, mas ele considera assim que foi um grande erro, um grande fracasso da vida dele. Então, diante de todas essas lições, eu
eu indico assistir o documentário Arnold para que você possa assistir com esse olhar de empreendedor, para que você possa levar essas 5 lições e conferir lá o que você pode agregar no seu negócio aprendendo com o Arnold, entre outras coisas que ele apresenta lá no documentário. E se você gostou desse vídeo, tem uma playlist com outras séries e filmes onde eu faço comentários sobre lições de empreendedorismo, de vendas, de negócios em geral, que você pode aprender aí com filmes e séries, e eu deixo aqui o link para você acompanhar. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima!